terceira, tudo bem? Espero que sim. Vamos dando continuidade então às nossas aulas de interpretação textual, certo? Gostaria então de falar nesse primeiro momento para vocês que eu estou sentindo uma falta absurda de vocês, certo? Comentei sobre isso no nosso vídeo de literatura, mas gostaria também de dar continuidade falando aqui. Todos os nossos momentos, né, tanto das aulas de literatura como das aulas de interpretação textual, são muito positivos e produtivos para mim, porque eu sempre gosto muito de ouvir o que vocês pensam, o que vocês acham, o ponto de vista de cada um. Isso é muito importante para mim. Então está fazendo muita falta, né, essa questão de interação, da nossa interação, de ouvi-los, né, do nosso debate, da ajuda em questão de ler algo, de questionar algo, né? Então, vamos dando continuidade por aqui mesmo e qualquer dúvida conte comigo, porque é um prazer poder estar aqui para ajudá-los no que for preciso, ok? Então o tema da aula de hoje é o signo linguístico. O signo linguístico. Cara, essa palavra é muito forte, né? A questão da própria linguagem mostrando pra gente as suas relações, né? Por quê? Porque o nosso foco de hoje é o significante e o significado. Exatamente. E eu comecei a realmente me perguntar sobre algumas coisas, algumas reflexões da própria linguagem, e aí eu montei a nossa aulinha de hoje. Primeira coisa que eu te peço é, pega o seu livro, que hoje vai ser super importante, começa logo então lá na página 126, porque fala sobre a questão dos componentes do signo, tá bom? Isso vai ser de suma importância porque nesse primeiro momento a gente vai relembrar um pouquinho então sobre a questão da linguagem. E aí eu coloquei para você um lembretezinho breve, que diz assim: utilizamos dois elementos principais para que a comunicação, o que é a comunicação? É a interação, certo? Se materialize de forma plena. A linguagem que representa todo o sistema de sinais convencionais, seja estes de natureza verbal e não verbal. Valéria, eu não lembro o que é a questão da linguagem verbal e não verbal. Amigo, poema na consciência, vamos lá. Linguagem verbal, aquela constituída por intermédio de palavras, não verbal, constituída por imagens, cores, certo? E a língua. Então eu tenho a linguagem e a língua. A gente teve uma aula específica falando das duas coisas. Coloquei isso aqui no comecinho como uma forma de revisão, tá bom? A qual representa um sistema de signos convencionais. Sistema de signos, meu amigo, de natureza gramatical, usados pelos membros de uma, determinada comunidade da nossa, no caso, nossa é a língua portuguesa. Só que eu estou te mostrando que os principais elementos que nós utilizamos para a comunicação é a língua e a linguagem, certo? Então, para que haja a elaboração de um signo, eu vou te mostrar o que é necessário, certo? Para esses sinais de convenção e tudo mais. E aí eu coloquei para você assim, ó, signo. O que é o signo? Começa anotando. É a representação de uma coisa por outra. Signo é a representação de uma coisa por outra. Por exemplo, você tem um objeto. Começa pensando aí. Casa. Casa. A primeira palavra que eu te digo é casa. O que você imaginou aí na palavra casa? O que te veio em mente? O que te veio em mente? Você pode representar esse objeto de várias maneiras. Olha lá, desenhando, fotografando, pintando, filmando, fazendo uma planta, o esboço da própria casa, como os engenheiros fazem, arquitetos e tal, falando ou escrevendo a palavra casa. Tenho certeza que alguns escreveram aí de um cantinho a palavra casa. Mas o que te veio em mente quando eu citei a palavra casa? Isso é muito importante para que a gente continue a nossa aula, viu? E aí eu coloquei assim, ó, o desenho, a foto, a pintura, o filme, a planta e a palavra não são o objeto. Tudo isso que você produziu não é o objeto. Apenas representam o objeto. Estão no lugar dele. São signos que representam o objeto
casa. De novo, signo é a representação. Signo é representação de um objeto específico. Então, olha lá. Assim, para representar o objeto casa, que transmite a noção de lugar para morar, o português tem a palavra casa. Eu ainda estou falando da mesma coisa que eu te perguntei para você no primeiro momento, o que te vem quando eu digo a palavra casa. A gente ainda está trabalhando com a mesma ideia, certo? E aí então, o inglês tem a palavra house e o francês maison. Apesar de pertencerem a idiomas diferentes, as palavras casa, house e maison são signos linguísticos usados para designar a mesma coisa, o mesmo objeto. Tem o mesmo sentido, o mesmo significado básico, o mesmo nos 3 idiomas que eu citei para você. A forma é que varia de língua para língua. A forma, a reprodução disso vai variar. O signo, ele é composto de significante mais significado. Na página 127 você tem isso. Então, significante mais significado. O que é o significante então, Valéria? É a forma escrita ou falada do signo. Isso é o significante. E o que é o significado? É o conceito. Significante, forma, né, da escrita ou da fala. Significante está relacionado ao signo. E o significado é o conceito, aquilo que se entende quando se usa aquela palavra. Então, quando eu digo a palavra casa, você fez uma correlação com várias coisas, ok? Então, os conceitos eu relaciono ao significado, ok? Beleza? Então, vamos continuando. Olha aí o que eu coloquei para você. Eu te dei, então, o significante mesa. Você tem, literalmente, a gente precisa analisar letra por letra. M-E-S-A, formando constituinte, o significante mesa, ok? E eu vou para o significado. Olha o significado aí. Você tem a imagem real da constituição da própria mesa, ok? E aí, então, eu coloquei para você assim. Arbitrariedade do signo. O signo linguístico é arbitrário, escolhido sem nenhum motivo, uma vez que C mais A mais S mais A nada tem a ver com o tipo, o material que foi usado, constituído para formar ou a função daquele objeto que designamos casa, house ou maison, ok? O que eu quero te mostrar? Que a partir do momento que a gente faz uma análise do significante e do próprio significado, ok? A gente está fazendo uma correlação da própria linguagem, das constituições da linguagem. Abrindo então, na sua página do livro, na 128, ele mostrou pra gente o signo visual versus o signo linguístico. E ele disse assim: o estudo do signo leva em consideração o conjunto de imagem e conceito que a gente utilizou aqui nos slides. Sendo assim, quando falamos em signo icônico, estamos nos referindo aos signos imagéticos. O signo visual ou icônico é universal, é usado em qualquer lugar e sua interpretação é contínua e global. Por isso que a gente fez a atribuição de uma palavra em 3 idiomas, ok? Essa característica universal do signo faz com que a mensagem passada por ele seja entendida com mais rapidez. Então eu passo uma mensagem, ela é compreendida por você, como o próprio interlocutor, de forma mais rápida. Tal como as placas de trânsito. Cara, nas placas de trânsito a gente não precisa ter palavras em si, a gente tem cor, um gesto apenas, e você entende o que aquela placa quer passar como informação pra gente. Que tanto no Brasil como nos Estados Unidos, por exemplo, podem ser facilmente identificados. E ele colocou pra gente a própria faixa de pedestre.
ok? Usando, por exemplo, a faixa de pedestre, isso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, tem o próprio significado para as pessoas. Ao atribuírem uma imagem, ao olhá-la, eu consigo identificar o que é para eu como motorista fazer ou eu como pedestre, que eu posso passar por ali tranquilamente, porque vão respeitar aquilo dali, certo? Pessoal, gostaria então, depois de feitos todas essas análises, ok? Pedir para você dar continuidade aos exercícios, ok? Tirar as dúvidas, então, da própria atividade 5 que eu havia pedido, ok? E aí você vai dando continuidade. E aí na nossa próxima aula, a gente adentra a atividade 6 sobre os múltiplos significados das palavras que a gente tanto ama, certo? Uma palavrinha podendo significar diversas outras coisas, podendo trazer coisas positivas ou negativas, certo? Eu digo que a palavra ela tem uma força absurda, a gente tem que saber dominá-la e não ser dominado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e para sua família, fiquem bem, tá bom? Um beijo enorme para